Olá, seja muito bem-vindo aqui na Web TV da APMP. Hoje o nosso convidado é o ministro da Justiça e Cidadania, Dr. Alexandre de Moraes. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença aqui na APMP. É uma honra receber o senhor aqui. É um prazer, meu. Eu gostaria, então, de dar início na nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os projetos da pasta. Nós temos algumas prioridades, até em virtude do tempo que nós teremos no Ministério mais 2 anos. Eu poderia colocar como 3 prioridades importantíssimas para o Ministério a questão da segurança pública, que hoje é uma questão que, junto com saúde e educação, são as 3 questões que mais preocupam a população brasileira, e não necessariamente nessa ordem. Há várias metrópoles, vários locais onde a saúde e a segurança estão em primeiro lugar na preocupação. Então nós temos que dar um olhar maior para isso, para auxiliar os estados à realização de segurança. Uma segunda questão que também interligada à segurança, que é o sistema penitenciário. O regime penitenciário hoje no Brasil, ele não cumpre o que a Constituição determina e acaba atrapalhando a segurança pública. E a questão indígena, que também, eu diria, 30% da minha pauta, 30% do meu tempo, nesses 6 meses, acaba sendo tomado para apagar incêndios na questão indígena. Então, o presidente Michel Temer determinou que a gente consiga, junto com as comunidades indígenas, junto com os agricultores, da segurança jurídica, resolver essa questão, integralizar os direitos indígenas. Eu vou começar rapidamente pela questão da segurança, porque envolve, inclusive, os ministérios públicos. Eu já, desde o tempo de secretário de Segurança Pública, dizia que segurança pública não é só questão de polícia. Nós temos que aproximar mais o Ministério Público, mais o Poder Judiciário, para que nós possamos fazer em conjunto. Então, eu estou ampliando, a partir de janeiro, a Força Nacional de 1.000 homens, que ela tem tradicionalmente, para 7.000 homens. O presidente Temer editou uma medida provisória já para as Olimpíadas e foi um sucesso, permitindo que nós chamemos inativos das polícias. Isso vai possibilitar um trabalho em cada capital, junto com as polícias estaduais, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para combater principalmente, nesse primeiro momento, os homicídios e a violência contra a mulher. Nós já fizemos no Ministério um georreferenciamento de todos os homicídios de 2016, um por um, local, características em cada uma das capitais. Junto a isso, sobrepomos a questão da violência contra a mulher, e é facilmente verificável que em toda a capital as manchas de violência contra a mulher são as mesmas do homicídio, ou seja, o mesmo local violento. Com isso, nós levantamos todos os mandados de prisão, levantamos as rotas de fuga, levantamos a apreensão de armas, onde tem locais que tem mais armas, e vamos passar a atuar em conjunto com as polícias locais em operações. Operação para cumprimento de mandado de prisão, operação para apreensão de armas, com uma proximidade maior com o Ministério Público. Eu já fiz 2 reuniões com todos os procuradores gerais de justiça, os 27, também com membros do Ministério Público Federal, do CNMP, no núcleo de combate à violência que eu criei em maio. Há 3 procuradores gerais que foram designados pelo Colégio de Procuradores Gerais, um deles o Dr. Ismânio, procurador-geral aqui em São Paulo, para que o Ministério Público possa atuar mais proximamente dessas operações policiais, para que o Ministério Público possa acompanhar, possa auxiliar na produção da prova e possa rapidamente levar essas pessoas, levar aos tribunais, possa rapidamente pedir uma prisão preventiva, pedir uma interceptação telefônica. Nós devemos fechar esse acordo, esse pacto de cooperação, agora no dia 25. No dia 25 próximo de novembro, nós vamos ter aqui em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, uma nova reunião com todos os procuradores gerais. Então é importante nessa questão da segurança que o Ministério Público seja cada vez mais próximo. Da mesma forma, na questão indígena, eu mapeei, para se ter uma ideia, e São Paulo acaba tendo, eu diria, uma pouca percepção disso, porque nós aqui em São Paulo, no estado de São Paulo,
Nós não temos esse problema de terra indígena, mas Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, são estados que têm muito problema em relação a isso. E acaba gerando uma violência muito grande. Então estamos planilhando, estamos conversando ao mesmo tempo com o Supremo Tribunal Federal, com as comunidades indígenas, há mais de 200 etnias indígenas no Brasil, e com os agricultores para que nós possamos reduzir esse foco de tensões. E, por fim, é o sistema penitenciário, que obviamente eu diria que é caótico no Brasil. Eu repito sempre, já repetia como promotor, depois como secretário da Segurança, que o Brasil prende muito, mas prende mal. O Brasil enquanto país mesmo, legislação, historicamente a cultura, nós prendemos muito quantitativamente, não qualitativamente. A mesma pessoa que furta é presa, se ela roubar, ela também é presa. Se ela pratica um crime com violência, grave ameaça, fuzil, atira em alguém, ela é presa. Se ela pratica um crime sem violência ou grave ameaça, também pena privativa de liberdade. Só que na hora de cumprir a pena, com 1/6, todo mundo sai do regime fechado. Você iguala o criminoso grave ao criminoso leve, que não praticou algo com violência, grave ameaça. Então, a minha proposta, estamos construindo junto com os secretários de segurança, secretários de assuntos penitenciários, com o Ministério Público, com o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, é alterar isso. Crime sem violência ou grave ameaça, a possibilidade de mais penas alternativas. Crime com violência ou grave ameaça, pelo menos metade da pena cumprida em regime fechado. Não é possível que essas quadrilhas que roubam com fuzil, que dão tiro nas pessoas, as pessoas são condenadas, esses criminosos são condenados a 5 anos, 4 meses e ficam 11 meses só presos e já saem para o regime semiaberto, acabam saindo para a liberdade. Então é necessário equacionar isso. Vamos prender quem precisa ser preso. Vamos prender com qualidade. Vamos tirar mais tempo do convívio social aqueles que praticaram violência, grave ameaça, aqueles que amedrontam realmente a sociedade. Os outros que praticaram sem violência ou grave ameaça, eles têm que ter uma reprimenda social também, só que proporcional. É uma pena de prestação de serviço à comunidade, uma tornozeleira eletrônica, deve ter pena, deve ter restrição, mas não necessariamente prisão. O Brasil já tem hoje 630 mil presos. Nós precisamos equacionar isso, porque senão nós não vamos ter lugar para colocar quem precisa realmente, o criminoso violento. E tem agora o projeto para alteração do processo penal, né? Sim, há um projeto que inclusive recentemente houve uma audiência pública aqui em São Paulo, na Barra Funda, para alterar o Código de Processo Penal. E o que eu vejo, eu conversei com o deputado João, que é o relator, o que eu vejo é a necessidade principalmente de alterar a parte de investigação. Obviamente, tirar alguns recursos, melhorar o procedimento do júri, extremamente arcaico. A pessoa é denunciada, precisa ser pronunciada, demora anos e anos para ser condenada, mas principalmente a questão de investigação. O nosso Código de Processo Penal é de 1940, não existia internet, WhatsApp, computador, então nós temos que aproveitar a tecnologia na investigação também. Muito bem. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, o senhor citou que vai fazer a reunião com os procuradores gerais, né? Vai ser aqui em São Paulo, né? Vai ser aqui em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo. Quem está organizando é o doutor Ismânio, Procurador-Geral de Justiça em São Paulo, com a presença dos 27 procuradores gerais, para que nós possamos fechar esse acordo de participação dos Ministérios Públicos Estaduais, que são aqueles que combatem a criminalidade violenta, aqueles que têm atuação homicídios, violência contra a mulher, tráfico de drogas, roubo, para que eles já analisaram, estão participando no núcleo, mas possam dar sugestões também. O Plano Nacional com o novo contingente será colocado em prática em 2017? A nossa ideia agora, nessa última rodada de conversas, tive
nos últimos 10 dias com todos os comandantes gerais da Polícia Militar, todos os chefes de Polícia Civil, todos os secretários de Segurança, todos os secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários, agora os procuradores gerais e depois os presidentes dos tribunais de justiça. Nessa última rodada nós vamos verificar sugestões, vamos fechar o Plano Nacional de Segurança, submeter, obviamente, ao presidente Michel Temer, para que possamos lançar já em dezembro, para que em janeiro possamos começar em todos os estados, em todas as capitais, porque aí já teremos um novo contingente também da Força Nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Lava Jato, em linhas gerais, a importância da Lava Jato para a sociedade brasileira. A Operação Lava Jato é a maior e mais importante operação de combate à corrupção da história brasileira. Isso vem sendo demonstrado há mais de 2 anos, vem sendo demonstrado, eu sempre repito isso, que a Lava Jato, ela não tem, como qualquer outra investigação, ela não tem momento para acabar, porque enquanto se está investigando, você acha novos fatos, enquanto os fatos exigirem novas investigações, essas serão realizadas com total apoio do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, total apoio ao Ministério Público Federal, para que nós possamos realmente chegar ao fim da investigação, tendo achado todos os responsáveis, todos os corruptos e corruptores, e tendo, na medida do possível, conseguindo reaver o dinheiro público, que já soma bilhões, o dinheiro público que foi fruto de corrupção, foi retirado do poder público, dinheiro que poderia ter sido usado em educação, saúde, em segurança pública. Eu sempre digo que dinheiro de corrupção é dinheiro que causa mortes. Por quê? Você não investiu em segurança, não investiu em saúde, em saneamento básico. Então, a Lava Jato vem demonstrando que é possível combater a corrupção de forma séria no Brasil. Hoje o senhor está aqui na PMP, né, na qual já foi secretário, né? Antes disso, o senhor passou no MP, vai fazer a reunião, ou seja, queria que o senhor falasse sobre a convergência entre as instituições. O senhor hoje que está no governo federal, né? Sim, eu tenho um carinho enorme pela Associação Paulista do Ministério Público, porque eu fui diretor de publicações aqui na gestão do Procurador de Justiça, ainda Procurador de Justiça, Walter Paulo Sabella. Depois eu fui eleito pela classe, eu fui o mais novo, primeiro secretário. Eu fui eleito, eu tinha 25 anos, quando eu fui eleito primeiro secretário na gestão do já falecido Procurador de Justiça, Washington Epaminondas das Barras. Fui primeiro secretário da associação, depois continuei acompanhando a associação enquanto membro do Ministério Público. Então eu tenho um carinho muito grande pela associação e um respeito muito grande, não só pela associação, mas pelo Ministério Público de São Paulo, que sempre foi o Ministério Público o carro-chefe da federação, sempre dando exemplos, bons exemplos de combate à criminalidade, bons exemplos de combate à corrupção, e continua hoje sendo o maior Ministério Público do Brasil e continua dando exemplos. E, particularmente nesse momento, com 2 pessoas próximas, 2 pessoas amigas que auxiliam nessa aproximação. O Procurador-Geral, o doutor Jean Paulo Ismânio, e o doutor Felipe Locke Cavalcante, presidente da associação, que possibilitam nesse diálogo aberto, franco, possibilitam que nós possamos avançar tanto em defesa do Ministério Público, quanto em defesa da sociedade, aproximando o Ministério Público do Poder Executivo. Muito bem. Considerações finais? Eu só quero agradecer, dizer que eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção, que o fortalecimento cada vez maior do Ministério Público e a aproximação do Ministério Público das forças policiais, do Poder Judiciário, principalmente na área criminal, isso é importantíssimo para a população. O Ministério Público tem uma função que só ele tem na área criminal, que é o titular da ação penal. Quanto mais ele se aproxime da esfera policial, auxiliando e fazendo essa interligação mais rápida com o Poder Judiciário, mais ganha a população. E é exatamente por isso que nós estamos unindo os esforços
e agradeço o apoio do Dr. Ismânio, o Procurador-Geral de Justiça, em aproximar os 27 procuradores-gerais do Ministério da Justiça. Nós tivemos, inclusive, há 2 meses atrás, uma reunião a qual participou o presidente Michel Temer, com todos os procuradores-gerais, no Palácio do Planalto, mostrando que essa independência entre os poderes tem que realmente ser harmônica para que todos trabalhem. Todos querem a mesma coisa, que é bem servir a população. Tá certo, muito obrigada, Eu que ministro. agradeço. Obrigada pela audiência e continue aqui no canal da TV APMP.